Nós damos início ao nosso momento de estudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inicialmente, nós vamos acompanhar uma canção que é muito bonita, Falar com Deus. Então, com essa bela canção, que nos faz lembrar da grandeza de Deus, nós damos início ao nosso estudo de hoje. E a parábola que nós temos para hoje é uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano, que nós encontramos em Lucas 10, a partir do versículo 25, que eu vou ler, para a gente poder acompanhar.
Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus disse: Vai e procede tu de igual modo. Como eu falei antes, né, essa parábola ela é bastante muito conhecida, né? Certamente já ouvimos muitas e muitas vezes, seja em leituras de cultos, mesmo quando ainda crianças, né? A gente era constantemente confrontado com essa bela história, né? Seja na escola dominical ou em outros momentos que nós tivemos essa oportunidade. E tem alguns detalhes, né, nessa parábola que eu quero destacar, e quando eu coloquei o anúncio lá no grupo, né, eu falei da questão de ter compaixão ou de ter misericórdia. E essa parábola, de alguma forma, vai nos falar disso, mas vai nos falar também, né, das atitudes de 3 pessoas diante de um mesmo fato. E quem chega para Jesus primeiro, né, e a partir daí Jesus conta a parábola, é um doutor da lei. E diz, né, o texto que esse doutor da lei quis colocar Jesus à prova. Doutor da lei, né, naquele tempo eram basicamente os escribas e os fariseus, e esses doutores eram uma espécie de advogados, né, pode-se dizer. Eles conheciam toda a lei, e conheciam muito bem. Não só conheciam, como eles tinham o hábito de repetir essas leis. E quando eles não repetiam, né, porque eles decoravam, eles carregavam, né, dentro das mangas das roupas, né, uma espécie de uma cola, né. Então, quando eles não lembravam de todas as leis, eles davam uma espiada ali para não ficar nada de fora, né. É como os alunos às vezes fazem na hora da prova, né, acabam consultando algum material extra, né, que nem sempre é permitido. Mas nesse caso, sim, era permitido. Então, eles usavam isso porque eles eram, então, aqueles que conheciam toda a lei, sabiam os pormenores, sabiam os mínimos detalhes. E é interessante que esse doutor da lei, ele quer colocar Jesus à prova. Então, o que que ele faz? Né? Ele tenta colocar uma questão para ver se Jesus se contradiz. E aí ele, justamente, né, começa a falar da lei. E aí, na verdade, Jesus também pergunta, né, o que está escrito na lei? E aí, claro, né, o doutor da lei, ele, como ele conhece tudo, ele vai logo dizer, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ou amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso como nós também usamos, né, como resumo dos mandamentos, era
para eles também o resumo dos mandamentos. Mas ele, na verdade, o que ele queria? Ele queria, com isso, né, ele entendia que, conhecendo toda a lei, ele herdava a vida eterna, essa era a grande questão. E por isso ele pergunta, né, quem é o meu próximo? E a partir dali, então, Jesus conta para ele, né, quem é o próximo. O que ele queria, na verdade, era mostrar que, conhecendo a lei, de alguma forma ele conseguia cumprir tudo aquilo que estava escrito na lei. Então, quando ele diz assim, né, lá no versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é o meu próximo? Então, ele, de alguma forma, está fugindo um pouco, né, da pergunta que Jesus faz, e ele tenta se justificar dizendo: mas eu conheço a lei, eu cumpro a lei. Então, se eu cumpro a lei, eu estou dentro daquilo que está escrito lá naquele mandamento. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Eu cumpro isso. Interessante que esses doutores da lei, os fariseus também, eles eram conhecidos por sua falta de amor ao próximo. Por isso Jesus conta, de alguma forma, essa parábola, né? Jesus sabia onde ele queria chegar e Jesus contrapõe ele. E a coisa era assim, no nível, né, que eles, na verdade, só consideravam como próximo aqueles da sua própria nação ou descendência. Então, quem não fosse do mesmo povo ou da mesma família, não era considerado próximo por eles. Por isso ele pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? Já que Jesus pergunta para ele o que diz a lei. Então, eles, primeiro, se consideravam superiores. Por conhecerem a lei, eles consideravam-se santos, enquanto que os outros eram pecadores. Se a gente lembrar, por exemplo, em vários momentos, né, quando Jesus se encontra com o povo, se diz lá, e ele comia com publicanos e pecadores. Quando diz comia com publicanos e pecadores, quer dizer que como se os outros não fossem pecadores, né? Porque, de fato, havia essa separação. E os fariseus, simplesmente, não se consideravam pecadores. É interessante isso. Eles se consideravam os que cumpriam a lei. Então, se eu cumpro a lei, no entender deles, eu não peco. É claro que hoje nós entendemos de uma forma diferente, né? De que todos são pecadores, mas eles não consideravam assim e por isso eles tinham essa prepotência em relação às demais pessoas. Aos olhos deles, somente os que fossem considerados puros, pois os publicanos, os pecadores, os doentes, os deficientes ou portadores de necessidades especiais eram tidos como pecadores. Então, eles eram puros e os demais todos, né, eram considerados pecadores. Não eram esses os próximos dos doutores e fariseus, né? Eles não se preocupavam com essas pessoas. Por isso, quando diz, e quem é o meu próximo? Ele tentava, na verdade, limitar a lei, pela sugestão de que algumas pessoas seriam identificadas como próximo e outras não. Então, justamente isso. Então, não era qualquer um que ele poderia entender como sendo um próximo, né? Por isso, ele faz essa pergunta para Jesus. Na verdade, né, eles se preocupavam em cumprir a lei de forma externa, tá? Cumprir a lei, pronto. Sem olhar, né, o que tudo isso envolvia, né? Então, simplesmente cumpriam a lei, conheciam a lei, né? Então, era muito a questão intelectual, né? E é isso que Jesus está tentando combater aqui. E por isso a maioria dos doutores, escribas e fariseus não reconheciam que todos os homens eram seus irmãos, eles não se viam assim, eles se viam, de fato, uma classe superior. Por isso, Jesus, tantas e tantas vezes, nas suas parábolas, em suas instruções, ele fala contra os fariseus, né? Justamente por causa dessa visão equivocada que eles tinham em relação ao próprio Deus. Então, achando que cumprindo, eles estavam fazendo o que a lei dizia. E tanto que eles, por exemplo, tinham as esmolas ou coisas assim que eles davam, né? Justamente porque eles entendiam que com isso eles estavam
cumprindo a lei. Mas aí Jesus conta essa parábola, e essa parábola ela tem um final muito interessante, que não se esperava quando ele contou. Na parábola passada, eu já falei isso, né? Que Jesus, quando ele contava uma parábola, ela sempre tinha um final surpreendente. Sempre. Ela sempre surpreendia quem estava ouvindo. As pessoas não esperavam aquele final na parábola que ele contava. E a gente vai ver isso aqui também. Então, ele conta basicamente uma história, né, que a gente já conhece, quando diz, né, que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E aí a gente sabe, né, tiraram tudo dele, espancaram, deixaram ele meio morto. Nós precisamos entender onde ficava o que era Jericó. Né? Diz, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Dava em torno de 27 quilômetros de Jerusalém até Jericó. E Jericó era mais alto, né? Cidade, a parte mais alta, aliás, Jerusalém, e Jericó ficava mais baixo. Então, para chegar até Jericó, tinha que se passar por meio de umas montanhas, tinha bastante pedras, era um lugar muito perigoso. Então, quando as pessoas se locomoviam por ali, facilmente os salteadores ficavam escondidos e atacavam as suas vítimas, isso era muito comum. Então, até para a gente entender, descia de Jerusalém para Jericó. Era uma região também bastante isolada, então propícia justamente para que fosse facilmente assaltada. E é interessante também, né, que em Jericó moravam muitos dos levitas e sacerdotes. Por que que isso é relevante aqui? Por que que isso é importante? Lembram que, quando Jesus conta a parábola, quem foram os dois primeiros que passaram? Um sacerdote e depois um levita. Eles estavam indo, na verdade, de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes eram aqueles que cuidavam do templo. Os levitas eram os auxiliares. Então, eles iam lá cuidar do templo, né, fazer o seu serviço, e depois iam embora até Jericó. Então, eles estavam se deslocando no caminho para as suas casas, tanto os sacerdotes quanto os levitas, né? E por isso diz ali, né, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Na verdade, aqui, quando a gente pensa no sacerdote, no levita, e se a gente pensar numa história, a gente pensaria, né, quando Jesus começa a falar do sacerdote e do levita, o normal seria que os corretos, ou aqueles que fariam a coisa certa, seria o sacerdote e o levita. Mas não é isso que acontece. E aí é que está o interessante da parábola, porque Jesus dá um final imprevisto para essa parábola. Ele justamente traz para dentro da parábola alguém que ninguém imaginava que ele ia trazer. Porque um sacerdote, um levita, teoricamente, né, faria a coisa certa. O sacerdote e o levita que desciam pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para suas casas, né? Como eu falei antes, então eles iam para a casa deles. Porque em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam suas ocupações no serviço religioso no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel, né? Eram os chefes religiosos. E enquanto que eles faziam o papel no templo, né, dessa função de intermediário entre Deus e os homens, então, quando as pessoas vinham ao templo, eles não iam direto ao altar, por exemplo. Então, havia o sacerdote que, por exemplo, quando as pessoas traziam ofertas, né, por exemplo, faziam os sacrifícios de animais, pequenos animais, ou pombos, né, eles ofereciam, o sacerdote recebia, eles não levavam direto. Né? Então, era esse o papel dos sacerdotes no templo. Os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes. Então, dá para dizer
em palavras bem simples, eram farinha do mesmo saco, né? Mas trabalhavam juntos, eram basicamente da mesma classe, né? Claro que os sacerdotes um pouco acima e os levitas os seus auxiliares, mas eram pessoas religiosas, dizer, um pastor, um padre, né? A gente diria no nosso linguajar de hoje. Por isso se esperava deles que eles iam fazer a coisa certa. Quando a figura do sacerdote desponta na parábola, inicialmente parece uma indicação de esperança, né? Interessante isso, né? Eu peguei essa frase aqui de um estudo, porque, quer dizer, quando Jesus diz assim, né, eis que aparece um sacerdote. Aí todo mundo pensaria assim, nossa, um sacerdote, vai ajudar. Só que não, como se diz, né? Só que não, ele não fez isso. E aí é que começa a mudar essa história que Jesus está contando. Opa, o sacerdote não fez? Como assim? Ele passou direto. Né? Diz assim que ele deu uma volta, né? Deu uma olhada assim e dizer, não, vou passar longe, né? Isso não tem nada a ver comigo. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. Claro que, para a gente entender, né, havia a lei que está lá no Levítico, dizia que eles não deviam tocar em cadáveres, para não se tornarem impuros. Mas, como eles estavam voltando para casa, né, eles não estavam indo para o serviço religioso. Se eles estivessem indo para o serviço religioso, de fato, isso poderia ser uma justificativa, porque eles não poderiam chegar até o templo impuros, né, por terem tocado no cadáver. Mas não era o caso, porque eles estavam indo para a casa deles e ainda haveria tempo depois de uma purificação antes de voltar para o templo. E, além do mais, né, o homem não estava morto. Claro, provavelmente não quiseram chegar tão perto assim para ver, né? Ou, enfim, não quiseram assumir, na verdade, o compromisso. Tá? Então, tanto o levita quanto o sacerdote, né, eles falharam em cumprir aquilo que Jesus diz, né, lá no Antigo Testamento, né? Eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados. Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos até mesmo com os estrangeiros inimigos. Né? Isso está lá no Antigo Testamento, nos textos que eu indiquei aqui em Êxodo 23, Levítico 19 e segundo Reis 6. Ali tem uma defesa, né, de que eles deviam ter compaixão, né, com pessoas que tinham necessidade. Então, o que está mostrando aqui, primeiro? E Jesus, de alguma forma, está mostrando isso para o doutor da lei também. O sacerdote, o levita, eles estavam amarrados. Estavam amarrados a quê? A rituais. Muito presos a rituais. A fazer as coisas de forma mecânica, poderíamos dizer assim. Cumpriam o serviço religioso, faziam aquilo lá, mas era muito mecânico. Então, é isso que Jesus está mostrando aqui. Aqueles de quem se esperava, né, agiam de forma mecânica, de forma racional, não se importavam, eram frios. E com isso, claro, Jesus está atingindo o próprio doutor da lei, que também pensava assim. Então, quando ele fala do sacerdote do levita, Jesus está mostrando para aquele doutor da lei que ele é igual, que ele também é assim, que ele cumpre somente as coisas do ponto de vista legal, do ponto de vista racional. E Jesus aqui começa a mostrar, já aqui com essas perguntas e respostas, né, quando ele conta essa parábola, que isso é muito mais do que só cumprir uma regra. E aí entra o samaritano na história. Por que um samaritano? É interessante, né? Por que um samaritano? O que um samaritano tem a ver com isso? E essa figura do samaritano que Jesus traz para dentro da parábola, ela justamente dá o impacto e traz o grande ensinamento. Os samaritanos, eles eram considerados um povo mestiço. Num certo período, o povo de Deus foi levado cativo, não todos, né? Alguns. E quando eles retornaram, uma parte, né, da Palestina,
a região da Samaria, eles acabaram se misturando com outros povos. E aí, por isso, eram chamados de mestiços. Lembram, né, que ali, quando a gente falou antes, que os doutores da lei, os próprios fariseus, eles se consideravam puros, porque eles eram uma raça pura, de alguma forma. Os samaritanos, como eles haviam se misturado com outro povo, eles não eram mais considerados povo de Deus, eram mestiços. Então, já nem eram mais considerados o seu próximo. Olha o grau, né, dessa situação. Não eram nem considerados próximos. E havia uma grande rixa, uma grande rivalidade entre o sul e o norte, né? O sul, os judeus, a Judéia, né? E ao norte, onde é que ficava essa região da Samaria. Então, essa rixa, né, fazia com que eles tivessem atritos em diversos momentos. E, de fato, né, a história vai mostrar que, de vez em quando, havia um atrito entre os judeus e os samaritanos. E os samaritanos eram considerados uma classe inferior. Não eram sequer considerados como o próximo dos outros. Mas veja bem, Jesus traz justamente um samaritano, uma classe desprezada, alguém que não era bem visto por aqueles que se consideravam os melhores, para fazer a coisa que se esperava dos outros. E esse samaritano justamente faz isso, né? Ele vem para dentro da história, né? E vem pelo mesmo caminho do sacerdote e do levita. E aí nós vemos que o que ele faz? Ele acaba ajudando aquele homem que não se sabe, não tem nome, não tem nada, né? Que acabou sendo assaltado, que acabou sendo espancado, e o samaritano vem e para. Então, tudo o que se esperava no sacerdote ou de um levita, aquele que não se esperava que fizesse, acaba fazendo. E aí Jesus, justamente quando ele conta essa parábola, né, e quando o doutor da lei pergunta, e quem é o meu próximo? Porque ele jamais esperava, né, que Jesus ia mostrar que o samaritano ia fazer a coisa certa, né, e através disso ele tenta mostrar quem é o próximo. Então, esse próximo, na maioria das vezes, nem faz parte do nosso círculo familiar, do nosso grupo de amigos. Frequentemente, o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. Talvez pode ser até que esse próximo seja um inimigo, como no caso do samaritano e do judeu. Eles eram inimigos. Então, aquele que foi assaltado, é o que tudo indica que era um judeu. O samaritano não liga. Ele vai lá e ajuda alguém que, do ponto de vista de um povo, era um inimigo. Então, ele faz aquilo que os outros deviam ter feito. Então, Jesus, ele está, na verdade, mostrando para esse doutor da lei que ele estava muito preso à parte exterior da sua religiosidade. E é interessante isso, né? Quando a gente pensa que nessa parábola, Jesus, né, ele consegue trazer isso de uma forma muito interessante. Às vezes, o que a gente chama de religião de aparências, né? E às vezes há esse risco, né, de se viver numa religião de aparências, principalmente quando às vezes fica muito institucionalizado. Então, esse risco sempre existe. Se cria, às vezes, muitas fórmulas ou muitas regras e se fica preso a isso e se esquece da essência da religião, né? Que foi o que o samaritano fez. O samaritano não estava preso a grandes leis ou legislações ou estatutos, vamos dizer assim, ou qualquer coisa assim. Nada. Ele foi lá, né, e teve compaixão daquele que estava sofrendo. Interessante, eu trouxe esse texto aqui, né? Quando Jesus, então, conta a parábola e pergunta, mas e aí, quem fez a coisa certa? E ele poderia dizer assim, foi o samaritano. Ele não diz que foi o samaritano, porque ele não queria nem pronunciar a palavra samaritano. Ele poderia ter dito, não, foi o samaritano. Ele não fala essa palavra. Ele fala aquele que teve compaixão.
Então, ele foge até disso, né? Olha o grau, né, de animosidade que havia, né, entre esses povos. O principal do ensinamento de Jesus não é determinar quem é o nosso próximo, mas que nós venhamos a nos conscientizar de que devemos fazer o bem a todos, sem distinção de raça, credo ou religião, como nesse caso. Tá? O samaritano não quis saber quem estava ali. Tá? Não fez essa pergunta. E aí, quando Jesus pergunta, né, qual desses três se parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, que usou de compaixão para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Igual modo. A palavra compaixão, ela tem um significado muito interessante. Quando a gente olha aqui, né, a palavra na nossa língua, no português, né, compaixão, ela vem da palavra paixão também, né, mas lá na sua origem, a palavra compaixão, ela tem a ver com entranhas. E o que isso significa, né? Quer dizer, esse sentimento que o samaritano teve, ele mexeu com as entranhas dele, mexeu com o todo dele. Talvez para a gente entender, né, quando nós passamos, às vezes, por um sentimento muito forte, ele mexe com nossas entranhas, né? Nós costumamos falar no coração, né? Mas eles usavam a palavra entranhas, né? Porque quando a gente passa por um grande momento de emoção, ele mexe com tudo, não só o nosso coração, né? A gente, às vezes, entra em descompasso total, eu diria assim, né? Do ponto de vista físico, né? A gente fica com as pernas sem poder andar, sabe? Fica desnorteado, né? Não é só uma questão de coração, né? Quer dizer, mexe com o todo. E dá aquele frio na barriga, né? Eu poderia dizer assim, vai lá no fundo, dá uma dor de barriga, mexe com a gente. É mais ou menos isso. É quando Jesus fala, ou aqui é usada a palavra compaixão. Ela, ela mexe com todo o ser. Ela não é só uma questão que passa aqui, né? Razão, vou agora fazer o bem. Pronta. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele vai muito além. Ele mexe profundamente com o nosso ser. Então, é isso que Jesus está querendo ensinar também aqui, né? Quando ele conta essa parábola, né? A palavra compaixão, ela é muito profunda, né? E ela tem esse significado de, na verdade, mexer com todo o nosso ser. Claro, nós sempre falamos, né, na nossa língua a palavra coração, né, que talvez identificaria isso melhor. Mas ela é, de fato, um sentimento profundo de querer ajudar, de estar ali, né, de querer, de alguma forma, fazer isso. E aí, uma outra coisa, né, que sempre é importante, sempre de novo, deixar claro. Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. Isso fica muito claro aqui. Então, não é o cumprimento da lei que me salva. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras. E como regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor, né? Essa é uma doutrina nossa, né, luterana também, que é importante a gente sempre ter muito claro. Não que a gente não queira observar a lei, sim, a lei, ela é uma resposta, nós queremos cumprir a lei em resposta, mas ela não vem antes, né, para nós pensarmos que cumprindo algumas regras ou seguindo isso fielmente, nós somos melhores. E quando a ênfase está muito na lei, ela gera isso, as pessoas se julgam superiores. Então, aí que está o grande risco, né, de ter cuidado, para não colocar a ênfase demais na lei, né? Porque quando nós ficamos só na lei, nós podemos nos considerar melhores, e os outros piores. Nesse sentido, o significado da parábola do bom samaritano pode ser resumido no Concílio de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, essa parábola que a gente está tão acostumado a ver e ouvir desde criança, a gente poderia dizer assim, é uma história bonita, que tem início, meio e fim,
né? E a gente aprende desde pequeno, né? Quando nos perguntam assim, quem fez a coisa certa? O samaritano, né? Porque ele teve compaixão. E esse é o grande ensinamento aqui, justamente de Jesus nessa parábola, a compaixão, né? Esse sentimento profundo em, de fato, a gente ter compaixão de alguém, de ter misericórdia, de se doer por ele, né? Ou a gente chamaria hoje, né? A gente até falou essa palavra da empatia, né? De sofrer junto com o outro, né? E a paixão, compaixão, paixão junto, né? Seria talvez uma tradução. A palavra paixão, ela tem o sentido de sofrimento, né? Porque quando a gente usa a palavra paixão, ela é um envolvimento profundo. E quando falamos a paixão de Cristo, por exemplo, é sofrimento, né? Então, a compaixão é, de alguma forma, sofrer junto, é se condoer, é sofrer no âmago, né? Nas entranhas, né? Junto com o outro quando ele tem alguma necessidade. Que Deus sempre nos conduza em nossa vida, né, para que, de fato, a gente sempre tenha esse sentimento, de alguma forma, né, diante daquilo tudo que vemos pelo mundo afora. E muitas vezes não são os membros da família, né, como a parábola nos ensina também. Às vezes, pessoas que nós nunca vimos, ou eventualmente até alguém que nós nem gostamos tanto, né, mas que precisa também da nossa compaixão e da nossa misericórdia. Que Deus Espírito Santo assim nos conceda. Amém. Muito bem, vamos então à nossa segunda parte do nosso debate, que sempre é muito interessante, com observações e perguntas muito boas. Quem abre os debates? Eu estava pensando, antes do senhor concluir aí, falando da questão do compaixão, né, que está relacionado com paixão, e eu lembro certo da paixão e morte de Cristo, né, aí eu vim pensando assim, de certa forma, Deus não teve compaixão de Jesus, né, por ele ter que passar por tudo que ele passou, mas a gente sabe que ele estava lá mesmo quando ele questionou, né, a Deus, né, que abandonou ele e tudo mais, a gente sabia que ele estava lá e que ele teria que passar por isso, né? Mas ele teve compaixão de todos os filhos dele, né? Usando o seu filho, né? Ele teve compaixão do resto do mundo para não ter que passar por esse sofrimento. Acho que dá para fazer essa relação, né, pastor? Sim, Compaixão sim, do sim, próximo de com Jesus. certeza. Que éramos nós. Quer dizer, que éramos nós, não, né? Era o povo da época. Porque eu fiquei pensando muito nisso, né? Jesus traz essa parábola, né, do bom samaritano, e para mostrar quem é o nosso próximo, bem a mãe está dizendo, né? Nós somos o próximo de Jesus, para a gente cuidar e ter compaixão do nosso próximo, e ele, no fim, cumpriu essa missão também, né? Ele, assim, diríamos que ele é o modelo da compaixão, né? Por aquilo tudo que ele fez, né? Então, quando se fala ali, né, a paixão e a morte de Cristo, né, tudo isso, então, eu até uma vez fiz um estudo sobre isso, né, o que é a paixão de Cristo, a paixão, e as paixões humanas, né, como isso difere, né, na nossa concepção, a gente, na verdade, não consegue pegar a profundidade dessa paixão de Cristo, né, esse sofrimento dele. Acho que o Mel Gibson, né, ali quando ele fez aquele filme, ele tentou mostrar o sofrimento. Mas eu acho que a paixão, essa nós não conseguimos mostrar, porque eu fico imaginando, né? A gente às vezes tem uma dor, um sofrimento, né? A gente sofre, né? Já é pesado, né? Aí imagina assim que Cristo estava carregando as dores, né? Do mundo inteiro, os pecados do mundo inteiro. Então, imagina o castigo que um de nós deveria sofrer, que a gente não daria conta. Ele carregou todos, né?
Eu acho que a gente não Sim, consegue medir isso, né? Acho é. que a gente não consegue. A profundidade, não. Eu queria só fazer um comentário, né? Não sei se foge um pouquinho, mas enquanto eu ouvia a parábola, né, quando ele responde assim, e quem agiu de forma correta, enfim, né? Eu fiquei pensando como Jesus assim era extremamente sábio, né? Quando ele conta essa parábola e como é que ele consegue levar, né, esses doutores da lei, como ele consegue assim mostrar. Ele não fala explicitamente, né? Mas como ele é sábio, né? Eu fiquei assim, quantas vezes já ouvi essa parábola, né? Mas fiquei ouvindo assim, pensando, olha a tamanha sabedoria quem nos dera, né? Que também, além da questão da compaixão, a gente também ser um pouquinho assim, né? Que nem Jesus e ter essa sabedoria, essa perspicácia também, não sei se é isso, se essa é a palavra, mas ser assim perspicaz para saber falar, né? Ter o exemplo certo, o tom certo de voz, o exemplo certo, né? Que Deus nos conceda um pouquinho dessa sabedoria que Jesus teve também ao contar essa parábola, né? Que neste caso mostra a questão da compaixão, né? Mas eu fiquei pensando assim, e aí eu me lembrei dessa visita que vocês fizeram ontem, né, Vera? Acho que a Vera tá aí. Eu acho que ali foi um ato de compaixão, né? Que você teve, assim, e eu fiquei pensando nisso, porque depois né, a gente comentou sobre essa visita de ontem para essa senhora. Certamente foi um ato de compaixão, né? Sem medida, assim mesmo, porque, puxa, né? Eu me preocupei com alguém que precisou, né? Sem pensar em mais nada, assim, né? São duas colocações que eu queria fazer. Jesus, na verdade, ele dava um tapa de luvas, né? Ele era craque nisso, né? Mas ele não batia, assim, de discutir, de levar a voz, ou, assim, de tentar se impor com altos discursos, ele não fazia isso. Ele, na verdade, o doutor ali, ele veio para tentar fazer ele cair em contradição, porque ele queria acusar ele, né? Então, ele queria, de alguma forma, achar uma coisa que ele dissesse errada para poder usar isso contra ele, né? Depois, né? E Jesus, assim, né? Ele, na verdade, ele vai contando história. E o doutor da lei, ele, claro, ele era inteligente, né? Ele percebeu imediatamente, quer dizer, quando ele viu, ele já tinha caído na cilada, né? Dá para dizer assim, né? Quer dizer, já não tinha mais como voltar, né? Então, quando Jesus conta essa história, ele fala que o sacerdote não fez nem o levita, que eram os religiosos, né? Aí ele se dá conta que Jesus está querendo dizer que ele também não faz. E aí também acho que uma outra coisa, né, que a gente tem que, assim, às vezes... Eu penso às vezes como igreja, né? Eu digo assim, no geral, né? Igreja não só luterana, penso no cristianismo de uma forma geral. Quando Jesus conta essa parábola também, ela sempre nos choca um pouco, né? A gente, às vezes, eu diria assim, que a gente, sem querer, claro, a gente pensa assim, eu sou o bom samaritano, eu sou o samaritano, mas a gente, às vezes, dá aquela coisa de, pô, será que eu não somos lá os sacerdotes e o levita, né? A gente, às vezes, né? Não por eu ser pastor, mas eu penso até como igreja, né? A gente, às vezes, ser muito formal, racional, cheio de regras, né? E às vezes se esquece, né, dessa coisa mais voltada para o ser humano também. Mas aí são as cobranças do mundo, né, pastor? As cobranças do mundo faz com que a gente seja racional, né? E como nós temos o nosso velho homem com a gente, aí ele tende esse lado. E acredito também, assim, ó, que quando tu tem essa coisa de fazer o bem, de seguir os mandamentos, de seguir a lei de Deus, digamos assim, a, as coisas acontecem naturalmente, não para ser um samaritano, não para ter. As coisas acontecem ali, que nem a gente estava falando antes do fato do exemplo que a gente teve, né? Eu digo, brota naturalmente. E
É, e aí, quando a situação ficou um pouquinho mais favorável, digamos assim, até o medo deu uma escapadinha da gente, né, pastor? Ontem nós estamos bem próximos ali, né, e Sim, sim, tudo sim, dela, sim, né? sim. E aí a situação ficou um pouquinho mais favorável, a gente conseguiu fazer. Eu acho, eu tenho a impressão que Deus provém, sabe? Assim como vem essas tempestades todas aí nos impedindo de alguma coisa, no, logo em seguida começa a acontecer no tempo dele, que não é o nosso, né? O nosso levou 1 ano e meio, o tempo de Deus, de repente, levou um dia, para a gente, assim, perder o medo, Sim, um sim. pouco do medo, botar de lado e tomar uma atitude, vamos fazer. Nós somos igreja, nós temos próximos com a gente, e nós temos muitos próximos para ver, né? E queremos ter próximos também da gente para nos ver, para nos enxergar. Eu acho que pastor precisa ser visto, precisa ser enxergado, família pastoral, presidente da comunidade, essas coisas todas, não só aquele que está mais longe das situações, né? Mas a gente também precisa ser visto, né, pastor? Tem até esse estudo tem uma abordagem, né, que, por exemplo, fala nós como o próximo, né? Sim, Que nós também, em algum momento, somos o próximo, né? sim. Então, a gente, por um lado, faz isso também, tem compaixão, mas vai também ter um momento que a gente precisa dar compaixão, né? E tem esse lado também, Uhum. né? A gente é um ser humano, né? Então, daqui a pouco vai ter um momento que a gente vai precisar de ajuda, né, de alguém. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Mas então, também isso, né? A gente também está suscetível e sujeito sempre a essas situações também, né? A gente fica muito feliz quando é ajudado, mas a gente fica tão feliz também quando a gente consegue colaborar um pouquinho, com um gesto, com um carinho, uma atenção, uma palavra ou algo mais que a gente possa, né, pastor? A gente Com dá certeza. uma paz, né? Bem, faz bem a nós também. Fazer o bem sem olhar a quem, né, pastor? Não, Acho que é esse, a gente percebe isso, né? fazer o bem faz bem para É, gente, faz bem é, para a pessoa e para a gente, é uma coisa agradável, né? uhum. Assim como ouvir alguém, né? Esse ajudar ele é muito amplo, né? Enfim, tem, né? Mas como é bom, né? Quando a gente pode ser útil, pode ajudar alguém, né? Como isso faz bem para a alma, né? Tipo a oração, né? Sim. Dá uma paz, É. dá uma paz, assim, sabe, uma sensação de leveza, uma coisa muito boa. E talvez, esses dias eu estava discutindo com meus alunos, né, sobre a questão dos idosos, né? E na minha turma eu tinha um senhor, né? Ele tem 70 e poucos anos, o meu aluno. E, e a maioria da turma são jovens, 17, 18 anos, né? E tem os intermediários ali de 40, por aí. E a gente botou tudo, entrou na discussão, né? A questão, por exemplo, da inclusão dos idosos, enfim, toda essa questão, né? E aí entrou a pauta, por exemplo, a questão da solidão, né? Do quanto a solidão, né? Chega um momento que a pessoa não tem mais o mesmo vigor, não tem mais a mesma capacidade, e às vezes a família tem que trabalhar, enfim, a gente sabe que isso tudo é complexo, né? E aí tem aquele momento de solidão, né? E como a solidão é uma coisa complicada, né? Ontem estava pensando na dona Irma, dona Olga, né? Uhum. Quando eu cheguei, e logo chegasse depois também, ela estava sentada na área, sozinha, com 94 anos, eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Como isso é pesado, deve ser ruim, né? Quer dizer, tá vendo a pessoa a vida toda envolvida com, né, gente, ajudando um, ajudando o outro, e agora sentada ali, né, praticamente, né, uma solidão, né? Ela sempre foi uma pessoa de servir, né? Não se Simples é servir. isso, né, pelo que ela contou, e Hum. então é bem essa questão, né, desse olhar, Mas, né? pastor, eu também fiquei pensando assim, que nem a senhora, mas eu peguei e disse assim, comigo, eu disse assim, olha, e eu ainda comentei com a mãe hoje de manhã, eu digo, e ela
sorrindo sempre, ela não, em momento algum, ela demonstrou, assim, nos traços, alguma desilusão com a vida, com a situação, nada, né, pastor? Não, 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 não. E bem confiante, né? Assim que nem ela disse, como é que Deus vai ajudar ela a chegar lá em Santa Catarina, e aí, né? Que é uma situação que tem para ela agora, não era o que ela queria, mas é a situação que ela tem. Vai chegar lá e daí ela vai poder se ambientar um pouco melhor, segundo as informações que tem, aquela coisa, e ela vai conseguir, porque Deus vai ajudar, ela disse. Sim, não, é uma confiança incrível, né? Ela tem, assim, é como dizia a minha mãe, né? A minha mãe sempre costuma dizer assim, a pessoa é tão positiva, a pessoa assim, tão Sim, sim. para cima, né? Tão para cima, assim, então, que a mãe usa esse termo. Eu disse, olha, mãe, ela ainda te mandou um abraço. E ela sempre, sempre, sempre foi assim. A gente vê pessoas bem jovens até, né? Passa por tão pouca coisa, se queixam tanto, né? Ela é uma pessoa sozinha, sem enxergar, sentada ali, com aquele braço também machucado Uhum. recentemente, sabe-se lá, que nem diz a mãe, será que tratou, será que não? Olha, para mim, eu vim assim, tão leve, tão bem, assim, foi assim, um gás, uma lição de vida para mim, Sim, com assim, sabe? certeza. Foi gás, para mim foi gás, né? Então foi uma coisa muito boa. Não, parece assim que a gente fez um bem para ela, porque ela tinha necessidade de conversar com pessoas. Ela precisava E falar, né? como hoje era, e falo bastante, né? E como a situação não está muito, né, oportunizando aí das pessoas se verem, e o que ela tem na volta dela não é aquilo que ela pode contar sempre também, isso aí foi uma oportunidade dela botar assim um pouquinho para fora dessa coisa. Então, esse bem foi feito de a gente dar esse tempo para ela, essa oportunidade dela falar um pouco, era um desejo que ela tinha, né? De conversar com alguém. Mas o bem que ela fez pra gente, assim, para mim, pelo menos, da gente, o que a gente escutou dela, assim, para mim, hoje eu era outra pessoa. Eu digo, pá, doía aqui, doía ali, eu digo, não dói nada. Né? Mas eu acho que é por aí. E assim, eu acredito que são o que a parábola diz, os bons samaritanos, eles são frutos de fé, né, pastor? E se a gente pensar ali, o samaritano que parou para ajudar o outro, né? Ele estava Uhum, correndo o mesmo risco do cara que foi assaltado, né? uhum. Ele estava correndo risco. Então, quando Jesus conta isso, né? Que o sacerdote e o levita, eles pensaram neles, né? Eles pensaram de alguma forma assim, pô, o cara tá deitado aqui, eu vou dar meia volta, vou bater em retirada, né? Porque os caras podem estar escondidos e me atacar também. E o samaritano não pensou nisso, né? Ele pensou em ajudar, né? Então, nesse sentido também, quando se fala na compaixão, né? Mas ela tem esse viés, assim, né? De a pessoa pensar em ajudar, né? E quando se ajuda, ela muitas vezes envolve riscos, né? E não há como negar, né? Então, as ima- Pastor, agora o senhor falando ali, né, eu lembrei, assim, que nem a gente agora está vivendo a pandemia, né? A gente tem casos graves, hospitais cheios. Olha o que esses médicos e enfermeiros e essa classe está fazendo. Porque exatamente. no começo, o senhor lembra que no começo a gente ouvia aqueles depoimentos daquelas enfermeiras que não iam para casa, tinham deixado filho, tinham deixado família em casa, os depoimentos, elas até choravam, fazia 20 e Uhum, tantos dias que uhum. não vi, para não levar nada para dentro de casa, né? E a gente ouve, ainda domingo, se eu não me engano, que deu no Fantástico, a gente ouve essa linha que está de frente aí comentando, tipo diretores de hospitais e coisas assim, né, dizendo que está todo mundo extremamente cansado disso aí, mas eu acho que, não sei, não é só pela profissão, né, porque de repente pode tirar férias, pode tirar licença, enquanto a gente tira atestado por nada aí, né, e eles ficam lá se arriscando, ficam se doando ao máximo para poder socorrer o próximo ali. Aquelas que choravam quando tinha que escolher o que ia morrer, o que ia ser salvo, né? O que ia para UTI quando estava tudo superlotado. Olha, isso aí dá para se
digamos assim, nosso julgamento humano aqui, como os bons samaritanos aí também, né, pastor? Não, com certeza Que apareceram abrem mão da sua muitos própria vida. samaritanos, né? Né? Muitos. E é isso que quando Jesus conta, né? Quer dizer, e às vezes de onde também não se espera, né? Quer dizer, Uhum. É. é essa coisa surpreendente também, né? Quando Jesus conta a parábola, ele surpreende por isso, né? E Então, assim que nem Jesus andou, né, por todos os lugares, pregou para é, doutores, pregou para pessoas simples, aí veio a pandemia para pegar todo mundo também, né, pastor? não, com Pessoas, certeza. pessoas simples, poderosas, brancos, pretos, gordos, magros, todos. O Todos, todos, balaio, todos, todos, o balaio está aberto para todos eles entrarem para dentro. todos. A humanidade está igualada. É, Com a pandemia, a humanidade está igualada. E o socorro, o recurso, é o mesmo para todo mundo. Não tem todos, mais nem não, menos, exatamente. né? E aí, Então, talvez, comparando, né, de alguma forma, Que né? analogia, que analogia, fiquei pensando do ah, pecado e Cristo para todos. É, Cristo seria a ah, vacina. Que, que leitura interessante, olha, nunca tinha pensado, ah, mas a gente poderia fazer essa analogia, né? A vacina sim. como Mas se, Cristo se que tu nos vai trazer, coloca que nem eu disse para o pastor, né? Eu não consigo ir lá para os tempos antigos, mas eu trago os tempos antigos para os dias atuais, né? As coisas antigas para os perfeita, dias atuais. perfeito. E é como eu caso as coisas. Eu sou muito, eu sempre fiz isso com os meus filhos. Colocar essas coisas muito no nosso feijão com arroz. Eu sempre dizia assim, que é o que a gente tem durante o dia. Então, não adianta tu ficar falando em outras coisas que estão tão distante que nem conhece. Tem que falar, traduzir para uma linguagem conhecida. Tu não vai fugir do que está escrito lá, mas tu tem que botar, principalmente para criança, uma palavra assim que nem a Lise está fazendo esse trabalho belíssimo aí, contando as histórias, que qualquer criança consegue entender. Inclusive, a história do bom samaritano é a história da escolinha dominical também. É. Então, né, professor, eu acho que é assim, Como sabe? a gente estava falando antes, a questão do exemplo, é como Jesus era sábio, né? E em trazer esses exemplos para as pessoas entenderem, né? E ele conversava desde, né, dos sábios e sacerdotes até as pessoas mais humildes e conseguiam, né, fazer se entender. É a gente também, né? Porque a gente também, como cristão, dando o nosso testemunho, a gente acaba sendo exemplo para as outras pessoas. Acho que é isso também, né, pastor, né? Mas como ele tinha certeza, ele dominava o que ele falava, ele dominava o que ele queria passar para as pessoas, todos queriam assistir, todos queriam ver, todos queriam crer. Quer dizer, talvez não todos, né? Mas assim, isso despertava a curiosidade do povo, né, pastor? não, tanto que ele reunia multidões, né? Sim, Claro que pela ele, capacidade de sim, convencimento, claro, como ele, de claro, domínio. como ele fazia milagres, também não dá para negar que tinha muitos curiosos ali, né? Sim. Que também iam no oba-oba, né? Por isso, quando Hum, Jesus chama ali, diz: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me, né? Que a gente estudou lá no encontro de servas e leigos, né? Porque havia uhum. muitos, assim, entusiastas, né? Ô, babá, né? Achando que era tudo bem tranquilo, fácil, né? E aí Jesus chama eles para a realidade e bota eles, diz: olha, vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo? Então, claro, havia esse grupo que eram os entusiastas, né? Tanto que quando ele foi ali quando ele morreu, sobrou meia dúzia, né? Mas ali também, vamos dizer assim, é uma prova de fogo, né? Claro, vai fazer uma outra analogia. Na prova de fogo, e aí vem assim, quem fica, quem salta, né? Como é que as coisas se organizam também, né? Eu até comentei esses dias o filme Paulo, se chegaram a assistir, não? Eu não assisti ainda. Você falou, eu também não assisti. Eu Tá, tô, tô ali, esse mas eu filme quero é assistir. o que eu lembrei agora de novo, né? Porque ali, naquele filme, fala Eu vou das assistir de novo. perseguições ali dos primeiros cristãos, e aí é bem isso, assim, né? A dificuldade, aí tem uns que também não concordam e Mas eu tô assim, vendo. saem, saltam do barco e há desentendimento entre os cristãos em relação, enfim, mostra, assim, um cristão, não um cristão sobrenatural, né? Nem o Paulo, o super-homem, assim, é um filme muito legal por isso, ele
Porque às vezes assiste e parece que é tudo muito romantizado, assim, né? Tudo bonito, assim, né? Parece que acontece de forma muito fácil, né? E não é assim, né? Então tá, muito bom. Vamos terminar com uma oração, daí depois a gente pode conversar ainda sem gravar, né? Tem algum pedido para hoje? Já está ali no grupo hoje, é aniversário da minha cunhada, a Beth, né? Então, 60 anos hoje, que Deus conceda 60, né? Deus conceda aí saúde, né? E é o que todo mundo está pedindo, todo mundo está precisando, e que não se permita aí a cair da fé, né? E que fazendo bem se colhe o bem também, né, pastor? Com certeza. Vamos orar então. Deus nosso bondoso Pai, nós te agradecemos por esse momento em que compartilhamos dos teus ensinamentos, onde tu nos ensinas que a compaixão é um sentimento nobre, um sentimento importante. É aquele sentimento que vai em direção às outras pessoas para lhe prestar socorro e lhe prestar ajuda. Também pedimos ao Deus que nos perdoe pelas vezes em que nós vivemos de forma muito mecânica, sem nos preocuparmos profundamente com a nossa própria vida e mesmo com a vida de tantas pessoas que estão à nossa volta. De forma especial, também agradecemos ao Deus pelo aniversário da Beth, que hoje faz 60 anos, que continues abençoando, assim como a todos, que sintam sempre o teu amor e a tua presença, e que em nossa vida nós nos mantenhamos sempre firmes na fé, para assim seguirmos a nossa trajetória, a nossa jornada para o nosso grande encontro contigo na eternidade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, gente.